Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Bora. Quarta-feira, dia 11 de setembro. E aí, a gente tá aqui para mais um dia de sabedoria. Nesse dia 11, Salomão vai falar pra gente a importância da justiça. E aí ele fala que o grande segredo da sabedoria é o respeito ao Senhor, né? Isso dá uma garantia de vida sadia e prolongada. Mas ele fala também que a qualidade de vida está ligada diretamente com o modo que a gente se relaciona com Deus. E aí ele fala também o seguinte, que os sábios, eles insistem, né? E eles preservam uma vida justa, que só o ser humano honrado consegue praticar a justiça. A justiça, ela é uma dimensão essencial de Deus. E que nós, como imitadores de Cristo, devemos observar, né? Então, você vai ver que aqui no capítulo 11, ele vai falar somente, e todos os exemplos que ele vai dar é sobre justiça. E quando você vive uma comunidade em que você tem pessoas sábias e que todas elas estão empenhadas na prática da justiça, toda a comunidade é favorecida. Então, basicamente, nesse capítulo 11, ele vai falar sobre a necessidade da justiça. E ele já começa o capítulo falando: a balança fraudulenta é abominada pelo Senhor, mas o peso justo lhe é agradável. Antigamente eles usavam aquelas balanças que você vai colocando os pezinhos, né? Então, de um lado você coloca o alimento, do outro lado os pezinhos. E tinha gente que fazia fraude. Até hoje tem gente que ainda faz aqui, né? Nessas balanças eletrônicas, mas é mais difícil. Então, ele já começa falando isso, que a balança fraudulenta é abominada pelo Senhor. A integridade dos justos serve-lhes de guia, mas a perversidade dos pérfidos arrasta-os às ruínas. E aí ele vai falando, né? A justiça dos retos os salva, mas em sua própria cobiça os pérfidos se prendem. Todo o capítulo ele vai falar de justiça. E aí eu vou ressaltar alguns capítulos que eu coloquei aqui que me chamam bastante atenção. Por exemplo, uma cidade prospera pela bênção dos justos, mas é destruída pelas palavras dos maus. Por falta de direção cai um povo. Onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. O que significa, gente, onde há muitos conselheiros? Onde há muitas pessoas que já chegaram num objetivo, numa meta, que já traçaram seu caminho, ou que já foram e voltaram, essas pessoas, elas têm condição de ser conselheiras das outras. A maioria das vezes que você tem um problema, que você vai buscar um conselho, você precisa observar se a pessoa em que você está indo buscar o conselho está capacitada para te dar conselho. Tem pessoas que não estão maduras, tem pessoas que não têm experiência inclusive, na maioria das vezes, é experiência de vida. Tem pessoas que não têm metas nem para elas.
não tem nem objetivo. Como que você vai se aconselhar com uma pessoa dessa? Porque ela não tem condição. Ela não tem condição de ter nem empatia. Por quê? Porque empatia o que é? É ter um campo de visão ampliado para você avaliar, né? Tentar avaliar tudo aquilo que vai acontecer. Então, quando uma pessoa é rasa, né? Rasa em experiência de vida, ela não é uma pessoa apta a aconselhar. E às vezes a gente cai justamente porque a gente pede conselhos para pessoas que não estão aptas a nos aconselhar. O problema não é você depender ou pedir um conselho. O problema e a lógica e o segredo está exatamente quem é a pessoa apta para me dar esse conselho. E aí, quando ele fala que uma cidade cai, né? Imagina que você governar um povo, uma cidade, não é algo fácil. E você não pode simplesmente decidir da sua cabeça, né? Mais cabeças pensam muito além de uma. Então, sempre quando tem uma resolução, sempre quando tem algo a decidir, é importante ter várias pessoas para aconselhar, várias pessoas com campo de visão ampliado, que tenha várias formas de ver aquele mesmo problema, ou outras soluções, ou capacidade de bolar e chegar num plano, né? Falar, não, esse caminho, se for por aqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. Não é um caminho de vitória. O risco de ruína é grande. Então, o povo todo se beneficia. Depois tem uma parte aqui que ele fala: quem pratica a justiça o faz para a vida, mas quem segue o caminho mau corre para a morte. Ou seja, é uma promessa. Se você pratica a justiça, você terá um caminho de vida. Quando ele fala caminho de morte, gente, não é morte morrer, não. Mas é uma vida triste. É uma vida cheia de culpa, às vezes. Se você não pratica a justiça, às vezes você mesmo pode cair num ressentimento, num remoer. Por que eu fiz aquilo daquela forma? Porque não se esqueça, quando a gente tem qualquer atitude que não é uma atitude bacana, não é uma atitude plausível, não é algo do que Deus irá agradar, nós mesmos temos a capacidade de nos auto-julgar, nos autoavaliar. E às vezes se perde muito tempo na culpa, no ressentimento. Então, a primeira coisa que eu convido a vocês, né, no dia de hoje, além de observar a justiça, é ter paciência com o seu processo. Porque a culpa, se você cai num caminho de culpa, dificilmente você chega na cura, né? A gente faz as coisas de acordo com o que a gente já viveu de experiências até agora. Por isso é importante não ser tão, como é a palavra, agir com tanto ímpeto, com tanto imediatismo. É importante pensar, avaliar. Isso é muito importante, observar, né? O segredo, né, eu acho, para a gente praticar a justiça, primeiramente, é sempre pensar, né, e tentar se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, não no lugar dele, mas tentar pensar com a cabeça do outro. Como que ele pensaria aquilo? Não pensar com a sua própria,
com seu campo de visão, mas com o campo de visão do outro. Porque aí você tem a capacidade de tentar sentir o que ele sentiria. Aliás, ser justo não é se anular em benefício do outro. A gente já falou aqui, né? A importância de cuidar primeiro de você. Quando você está num avião, eles falam: máscaras cairão, coloque primeiro a máscara em você, para depois você ajudar o outro. Então, às vezes, a gente acha que praticar a justiça é nos anular e sempre fazer as coisas em detrimento do outro antes. E não é por aí também. Outra parte que ele fala: um anel de ouro no focinho de um porco, tal é a mulher formosa e insensata. Do que vale uma mulher bonita, formosa, se ela for uma mulher tola? De que vale isso? Nada. Nada. É a mesma coisa de você colocar um anel de ouro no focinho de um porco. Você não está embelezando, né? Não vale nada aquilo. Então, para a gente observar: eu não me acho sábia, Renata. Eu não me... Isso é treinável. Isso é treino. Vai ler mais. Vai estudar. Tanto podcast, tanta coisa. Gente, nós temos a tecnologia em nossas mãos. Tanta coisa rica em conteúdo que você não precisa nem ficar lendo. Tem tanto podcast de conteúdo bacana para ser aprendido. Tudo isso é treinável. Mas o principal, eu acho que classifica uma mulher sábia de uma mulher tola, é aquela pessoa, né? Porque a casa da gente, nós somos o termômetro da casa. Se a gente tá mal, a casa toda tá mal. Se você não tá feliz, a sua casa toda não vai estar feliz. Então, o princípio básico que eu acho da mulher não ser tola, não ser insensata, é pensar antes de agir, se calar, avaliar e principalmente fazer tudo com amor. Colocar amor em tudo que se faz. Fica mais leve. O nosso dia a dia é puxado, é cansativo. Muitas mães estão na rua, trabalham o dia todo. Muitas mães cuidando das suas famílias sozinhas, sem poder contar com ninguém. Só que o que acontece? Esse trabalho é um trabalho muito gratificante. Você está formando vidas, você está formando seres humanos. É o bem mais precioso. Então, tentar levar de uma maneira mais leve. Porque se você coloca isso como um peso, como uma obrigação, dificilmente você vai conseguir exercer essa atividade com sabedoria, com sensatez, né? Então, que nesse dia também a gente peça a Deus a graça, que a gente consiga realmente executar e ser mulheres sábias e justas, principalmente no nosso meio familiar. Depois, ele fala que a alma generosa será acumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. Tem outra parte em Provérbios que eu acho sensacional, que ele fala: o que empresta ao pobre está emprestando a Deus. Gente, vocês imaginam que delícia, que alegria, que gozo você poder fazer as coisas e ter a garantia de que é para Deus que você está fazendo? E é Ele que vai te retribuir esse favor. Na hora que você estiver precisando, na sua hora de deserto, você poder ter a certeza de que Ele vai te devolver esse favor. Isso é uma promessa.
Isso é muito maravilhoso. Então, que a gente possa ser generoso, né? Tem coisas que Deus vai permitir que você veja, para que você tome providência. Às vezes, levar uma cesta básica para alguém, fazer uma visita, uma palavra de carinho. Tanta gente hoje necessitada de uma palavra, de tempo, de um diálogo. Então, que a gente esteja com os olhos abertos e atentos para a gente poder se doar também para o outro. Aí tem um outro que ele fala, né? O que amaldiçoa, o povo amaldiçoa o que esconde o trigo, mas a bênção virá sobre a cabeça dos que o vendem. Numa época de como que fala, de restrição, de falta, né? Antigamente as pessoas se escondiam mantimento só para elas, para os familiares, e não vendia ao povo. Então, o povo amaldiçoa essas pessoas, aquele que esconde as coisas só para si. O milagre da multiplicação dos pães, vocês têm que prestar atenção que é o seguinte: o milagre, ele nunca acontece do zero. Quando Deus multiplicou os pães e os peixes, tinha 5 pães e 3 peixes, ou 3 pães e 5 peixes, algo assim. Não lembro a quantidade exata de cada um, mas eu acho que eram 5 pães e 3 peixes. Então, tinha algo a ser multiplicado. Então, que se a gente passar por esse momento de falta, que a gente lembre e observe e peça a Deus a graça da multiplicação, né? Porque tem que ter algo a ser multiplicado, mas se você esconde, não tem como. E aqui ele fala: quem confia em sua riqueza cairá, enquanto os justos reverdecerão como folhagem. Imagina aquela árvore que na época do inverno as folhas caem para que ela possa suportar e depois começa a reverdecer tudo de novo. Então, o justo, ele sempre vai passar pelo processo. Às vezes vão cair as folhas, mas ele vai ser sempre como uma árvore que vai sempre reverdecer. Olha isso. O que perturba sua casa herda o vento. O nécio será escravo do sábio. A pessoa que causa e está todo o tempo buscando contenda na sua casa, herda o vento. E tem um ditado que fala, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Gente, a natureza, a vida, ela é muito simples. O que você planta, você colhe. E às vezes o fruto, a vida que você está levando, é exatamente fruto das escolhas que você fez. Tudo que tem acontecido na sua vida. Então começa a perceber. Se tem algo que você não está satisfeito no seu dia a dia, dá uma olhadinha. Qual foi a semente plantada? E faz a poda. Não alimenta. Tudo aquilo que você foca, expande. Então, às vezes, você está com algo muito grande, um problema, algo que está te incomodando profundamente. Para de colocar o foco nisso. E reveste, né? Vira o jogo. Coloca o foco aonde vai te dar um retorno maior. Não foca naquilo que você não está gostando, que não está te trazendo bons frutos. E por fim, esse final aqui, ele fala: o fruto do justo é uma árvore de vida. O
que conquista as almas é um sábio. Se o justo recebe na terra sua recompensa, quanto mais o perverso e o pecador. Então, olha o que ele está falando. Quem conquista almas é sábio. E se a pessoa que é justa recebe a recompensa nessa terra, imagina o pecador e o perverso. Então, eu não sei quanto a você, mas eu quero estar no lado do justo. Então, que Deus dê a gente a graça de estar sempre observando e sermos pessoas justas na vida de cada um que cruzar o nosso caminho, de cada um que está com a gente durante o dia, em todo o nosso ciclo de convívio, que a gente possa observar e sermos pessoas justas. Então, essa é a reflexão do dia de hoje sobre o capítulo 11. Convido vocês, façam a leitura com calma. Olhe o versículo que mais faz sentido para você. Faz uma oração, né? Declara isso no dia de hoje para a sua vida. Não deixa de fazer isso. E se você gosta, né? Se te faz bem esse momento, comenta, compartilha. Manda também para outras pessoas. E propague a mensagem. Fale disso também para as outras pessoas. Você transborde isso na vida dos outros. Tá bom? Uma linda, abençoada quarta-feira. Que amanhã a gente possa estar aqui com todo vapor, com toda vontade de sermos cada vez mais pessoas melhores. Beijo. Até amanhã.